Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 177, chamada Riqueza para o Céu, baseado numa própria passagem do Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 6, versículo 20, onde o Mestre diz assim: ajuntai tesouros no céu. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Amontoa tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, prosperidade passageira e fortuna amoedada pode ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhamos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos em virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã será visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou habitantes que houveres instalado em ti mesmo. Sempre nas lições, né, do livro Fonte Viva, algumas lições a gente brinca, né, a gente fala que existem lições onde a espiritualidade parece nos acolher, nos abraçar, até colocar no colo, né, assim, nos dando força, amparando em momentos assim mais difíceis, como também existem lições onde a espiritualidade parece puxar um pouco a nossa orelha. Eu digo que essa lição ela não é um puxão de orelha, mas ela nos leva a uma reflexão muito atual e muito importante para nós, e acaba até ligando um pouco com a lição que a gente leu, que a gente estudou um pouco na semana passada. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a fé, e uma das principais reflexões que a lição nos trouxe é sobre a dificuldade de estarmos desenvolvendo a nossa fé por colocarmos a nossa fé nas coisas materiais, nas coisas que provêm da matéria. E como as coisas que provêm da matéria, elas se transformam, hoje elas existem, amanhã pode ser que elas não existam mais, isso faz com que a nossa fé ela acabe também muitas vezes se diluindo, acaba muitas vezes assim não encontrando uma base sólida. E aí muitas vezes a gente acaba perdendo a fé, se deixa levar pela falta de esperança, e aí muitas vezes a gente acaba não fazendo o progresso do qual nós precisamos fazer, da qual nós viemos aqui com esse objetivo de fazê-lo. E essa lição ela também traz a matéria como um parâmetro para nós. Se na lição passada a gente falou da nossa fé, da nossa confiança na matéria, essa lição ela fala um pouco do nosso comportamento em relação aos valores que nós damos em relação à matéria. Por isso que ele é um tema muito atual para nós. Será que nós não estamos dando mais valor às coisas materiais do que nós deveríamos? Quando Jesus fala sobre ajuntar tesouros no céu, que tipos de tesouros são esses? Como ajuntar esses tesouros aqui na Terra, mas com o objetivo de tê-los lá no céu? O que Jesus quis dizer com isso? Então, é um pouco sobre isso que a lição ela trata, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, indo direto para a lição, Emmanuel fala assim: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles.
Então vamos analisar aqui primeiro esses 3 parágrafos aqui sobre o que Emmanuel que está conversando, qual é a mensagem aqui, a reflexão que ele está nos trazendo. Primeiro, que a gente precisa entender um pouco que nós, nas sucessivas reencarnações, a gente foi adquirindo uma característica muito de nos compararmos em relação às outras pessoas. Até a gente brinca muitas vezes, né, que desde a época lá da caverna, a gente comparava, né, com a caverna do vizinho. Olha, minha caverna é maior que a sua, né, a minha caverna é mais quente que a sua. A gente tem uma característica de usar as outras pessoas como um parâmetro para nós. E aí, com as sucessivas reencarnações, com a imposição, muitas vezes, da sociedade onde nós estamos inseridos, essa característica ela acaba se fortalecendo muitas vezes. E aí a gente adquire, se deixa levar por um sentido de competição muito grande. Se a gente for parar para pensar, nós estamos numa sociedade muito competitiva, somos inspirados a estarmos competindo a todo momento, a todo instante, uns com os outros, para que, de certa forma, possamos provar que somos melhores do que os outros. Isso principalmente no ambiente corporativo, isso é muito forte. Muitas vezes, a gente não precisa provar que somos capazes de realizar aquele trabalho. Muitas vezes, a gente é provado a ter a outra pessoa, a gente é levado a fazer com que tenha a impressão de que nós somos melhores do que o outro, né? Não sermos competentes apenas naquilo que a gente faz, mas usar o outro como um parâmetro para dizer que a gente é mais capacitado, que a gente sabe mais, que a gente consegue desempenhar determinada função melhor do que as outras pessoas. E isso tem se fortalecido muito perante a sociedade. E isso faz o quê? E aí a ideia é o quê? Esse parâmetro em comparação ao outro, o que acontece? Ele tem sempre como base o quê? As coisas materiais. Esse é o problema. Se a gente sempre se compara com o outro em relação às coisas materiais, aos objetos, às posses, não ao que a pessoa verdadeiramente é. Muito dificilmente a gente faz, por exemplo, uma comparação em relação a outra pessoa. Nossa, aquela pessoa é mais paciente do que eu, né? Nossa, aquela pessoa é mais esperançosa que eu, essa pessoa é mais bondosa do que eu, aquela pessoa é mais tolerante do que eu. Dificilmente a gente faz esse tipo de comparação. A nossa comparação tem qual sempre o âmbito material. O que o outro tem, a casa que ele tem, o carro que ele tem, o celular que ele usa, o emprego que ele tem, o cargo que ele possui, é sempre isso, é sempre esse nosso parâmetro. E aí o que acontece? Por causa disso, a gente acaba desenvolvendo um apego aos valores das coisas materiais. Então eu acabo fortalecendo um parecer de que eu sou aquilo que eu tenho. Em muitas sociedades é assim. Até o âmbito religioso muitas vezes se deixa levar por esse parâmetro. Ah, você é uma pessoa abençoada se você vive numa casa grande, com um carro importado, num bom bairro. Agora, se você tem uma casinha simples, com um carro simples, você não é abençoado. Quantas vezes a gente não vê muitas pessoas se deixando levar por esse tipo de crença? E isso faz o quê? Com que a gente tenha como parâmetro apenas as coisas materiais. E aí o que a gente faz? Vai em busca das coisas materiais de uma forma desenfreada. Muitas vezes a gente nem precisa daquilo, mas para a gente provar que a gente é melhor do que o outro, para a gente provar para as pessoas que estão à nossa volta que a gente tem valor, a gente vai atrás daquilo. E passamos a nossa encarnação toda, às vezes, em busca daquilo, tendo aquilo como o nosso objetivo de vida. Ah, enquanto eu não conseguir aquela casa naquele bom bairro, eu não vou sossegar. E aí a gente apenas se deixa levar por isso e a gente esquece dos nossos verdadeiros valores. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente se deixando levar por esse parâmetro apenas das coisas da matéria, muitas vezes o que acontece? As pessoas, além de transgredir as leis de Deus em busca dessas coisas materiais, elas transgridem também as leis terrenas. Quantas vezes a gente não vê isso? Apenas com o objetivo de ter as coisas materiais, de usufruir dessas coisas materiais, para dizer para as outras pessoas que ela é melhor, que ela é mais poderosa. Só que isso faz o quê? Que você se endivide perante as leis de Deus. Além de você não estar praticando o bem, de você não estar desenvolvendo os verdadeiros tesouros das quais a gente vai falar no decorrer da lição, a gente está preocupado apenas com as coisas da matéria.
E muitas vezes, apenas obter as coisas da matéria que está ao nosso alcance, às vezes não é suficiente, porque a gente tem que provar que a gente é melhor do que o outro. Aí o que a gente faz? A gente transgride as leis também aqui da Terra, e além das leis divinas. Então a gente acaba se deixando muito levar pela corrupção, pelo por roubar mesmo, tirar das outras pessoas a posse das coisas que as outras pessoas têm. Tudo isso com essa desculpa da gente querer usufruir das coisas materiais. Só que a gente tem que lembrar que nós somos seres, na verdade, espirituais. Esse nosso período aqui na Terra, ele é muito pequeno, ele é muito, assim, minúsculo em relação a toda a nossa eternidade. E às vezes a gente se endivida perante as leis de Deus na busca desenfreada por essas coisas que são materiais. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente, como vê os outros fazendo isso, né, e muitas vezes obtendo coisas materiais de formas que não são lícitas, o que a gente acontece? O que acontece? Geralmente, como a gente se comporta? Justamente como o Emmanuel falou aqui. A gente não se conforma, a gente fala assim, mas como assim? Mas peraí, então quer dizer que o mal vale a pena. A pessoa é corrupta, a pessoa rouba, faz tal coisa, olha a vida dela como ela é. Mas a gente está tendo como parâmetro apenas esse período momentâneo, a gente está sendo muito imediatista, a gente só está olhando o agora. Vai saber, como mesmo Emmanuel fala aqui, como a gente sabe se a pessoa ela tem realmente esse determinado merecimento para ter aquilo? Muitas vezes ela está fazendo por conta própria e ela vai ter que responder isso perante as leis de Deus. E é isso que às vezes a gente não dá conta. Às vezes a gente se deixa levar por essa ambição inspirado pelos outros e a gente também se endivida perante as leis de Deus. E é algo da qual a gente não precisava. É algo da qual para nós não teria esse valor todo. Mas para a gente não se sentir por baixo, para a gente muitas vezes se sentir pertencente àquele grupo de pessoas, àquela sociedade, a gente faz isso. E aí a gente também se endivida perante as leis de Deus. Justamente, exatamente porque, mano, do jeito que ele fala aqui. Porque quando ele fala, né, que, olha o primeiro parágrafo, quando ele fala, né, que muitas vezes, quando nós nos deixamos levar por esse parâmetro dos outros, no fundo a gente acaba dando mostras de quê? De inveja, de revolta, de ambição, de desesperança, porque, na verdade, no fundo, quando a gente se compara com o outro, é porque a gente queria estar no lugar dele, mesmo sabendo que ele está, às vezes, por não ter se utilizado da maneira correta para ter aquilo de material que ele tem. Mesmo assim, se eu queria estar no lugar dele, porque eu muitas vezes me deixo levar por esse tipo de comparação. E aí, às vezes, do mesmo jeito que para aquela pessoa não importa o que ela precisa fazer para ter aquilo, muitas vezes eu acabo invejando isso porque eu também quero ter aquilo, do mesmo jeito. E às vezes eu posso realizar as mesmas coisas que ele fez, justamente para ter aquilo. E aí Emmanuel continua a lição falando justamente sobre isso, quando ele fala assim, é preciso que assim não seja. Esse não deve ser o nosso parâmetro. Nunca o que o outro tem. Porque o que o outro tem de material, o que ele usufrui, ele vai ter que responder sobre isso perante as leis de Deus. Porque, na verdade, nada é dele. Tudo que ele tem, entre aspas, é para ele utilizar aqui, que depois que ele passar por esse momento da matéria, vai ficar tudo. E aí é que é o momento desse momento de transição que acontece muito a perturbação desse espírito. Porque o que vai acontecer? Ele vai desencarnar e ele vai estar preocupado ainda com as coisas da matéria, porque o apego dele era a matéria, o tesouro dele era a matéria. Então, é esse cuidado, muitas vezes, que a gente precisa, dessa reflexão, muitas vezes, que a gente não faz. A gente apenas se deixa levar pelo que o outro tem e, no fundo, muitas vezes, dá mostra de inveja de querer também aquilo que o outro tem, mesmo sabendo que o outro fez coisas não tão boas, a gente também, se estivesse no lugar dele, também faria coisas não tão boas para também ter aquilo. Então, a gente não pode ter esse parâmetro. Até porque as coisas materiais, elas são passageiras. Eu tenho de acordo com o que eu preciso ter, de acordo com aquilo que eu me comprometi perante a espiritualidade, da missão, do trabalho que eu preciso realizar aqui. Isso impede que eu vá atrás, que eu queira uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, aquilo que a gente sempre conversa? Lógico que não. Mas eu não posso fazer disso a razão da minha vida. É esse o problema. Aí entra aquela passagem lá de Jesus, quando ele fala do moço lá, quando ele fala assim para o moço, vende tudo que você tem e me siga.
O problema não era o moço ter terras, posses, aquilo, era o apego, e até mesmo, lembra que a gente conversou na semana passada sobre a fé de colocar a fé nessas coisas mais materiais. Esse é o problema. E muitas vezes nós nos deixamos nos levar por termos esse parâmetro apenas das coisas materiais. Só que elas vão ficar, a gente não vai usufruir de nada quando nós estivermos na espiritualidade. Na verdade, se a gente for parar para pensar na nossa existência como seres espirituais que nós somos, nós estamos muito mais tempo na espiritualidade do que aqui. E a gente dá muito mais valor, às vezes, aqui do que as coisas realmente que são espirituais, que é isso que eu vou levar para onde eu for. Esse é o meu verdadeiro tesouro da qual Jesus falou, que a gente vai falar agora no decorrer da lição. Esse deve ser a nossa busca, não as coisas materiais. Às vezes esse apego está até dentro de nós, às vezes adormecido, escondido, quando a gente está lá na espiritualidade, aí quando a gente entra na matéria, isso desaflora na gente. E aí, inspirado muito pela sociedade que a gente vive, que dá importância apenas às coisas materiais, aquilo que a gente tem, a gente se deixa levar por isso. E às vezes a gente pede até muitas reencarnações por causa desse apego à matéria. E aí, para a gente se equilibrar novamente, para a gente poder receber ajuda e a gente poder se corrigir essa rota, olha, leva tempo. Por isso, antes que isso aconteça, que a gente consiga trabalhar e consiga saber como dar o devido valor às suas devidas coisas, tanto as coisas materiais como as coisas espirituais. É talvez o maior desafio da qual a gente passa por aqui, como seres espirituais que nós somos? É, provavelmente. Mas é entender que a matéria ela é um instrumento necessário para a minha evolução, nada mais do que isso. Quem dera se eu não precisasse da matéria, seria até melhor, porque aí a gente não teria contato muitas vezes com essas más paixões, com todas essas coisas, né? E talvez a gente conseguiria se manter na linha de um jeito melhor, mas a gente precisa passar, justamente para a gente lidar, para a gente aprender como dominar isso, como transformar isso muitas vezes. E é por isso que nós estamos aqui. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque as sucessivas reencarnações estamos perdendo muitas oportunidades de evolução e de crescimento, justamente porque ao invés de a gente procurar em se melhorar, estamos preocupados apenas em acumular coisas materiais, que depois a gente percebe que de nada adiantou, de nada valeu. Continuando a lição, então vem a reflexão. Então tá, o que são esses tesouros do céu da qual Jesus está falando? Como eu posso ajuntar tesouros no céu, sendo que hoje eu estou na terra aqui encarnado? Emmanuel continua a lição falando. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Amontoa tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, prosperidade passageira, fortuna amoedada, podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhamos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Então, são esses os tesouros que vão nos levar, esses são os verdadeiros tesouros, da qual Jesus falou naquela passagem, onde ele complementa essa passagem, né? Ajuntar tesouros no céu, que a traça não come, que a ferrugem não corrói, é justamente isso. E olha o que Emmanuel fala aqui nesse último parágrafo que a gente leu. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Aí vem a pergunta, é difícil? Dá a impressão, muitas vezes, que para a gente amontoar, né, como ele fala aqui, tesouros no céu, aquela coisa, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que fazer as coisas 100% do tempo corretamente, né, a nossa moral já tem que ser moral próxima lá de Jesus, e não é isso. Olha como é simples. Bondade. A palavra que Emmanuel utiliza aqui, cultura. A cultura que a gente oferece para as outras pessoas também é um bem, também é um tesouro, a compreensão, a simpatia. Então, são esses atributos, principalmente das quais eu consigo trabalhar para o próximo, que me fortalece, que são os meus verdadeiros tesouros. Porque aquilo que a gente vem falando nas sucessivas aqui lições, tudo aquilo que eu oferto ao próximo em relação ao bem que eu realizo a ele, eu estou fortalecendo esse bem em mim mesmo. E esse bem que eu fortaleço em mim mesmo é o meu tesouro. E isso faz parte de mim. Esse é o meu verdadeiro objeto, né? O que eu verdadeiramente pertenço, né? Que eu tenho verdadeiramente, que eu vou levar para onde eu for nas outras reencarnações, para onde eu for. Então, não são as coisas materiais. Então, é o bem que eu oferto ao próximo que é esse meu tesouro.
lembra que a gente conversou sobre a aula passada, na lição passada, que a gente falou sobre a fé? Que a fé onde a fé que a gente faz no bem, que a gente oferta ao próximo, isso nos fortalece. O bem que a gente faz ao próximo, isso faz com que a gente junte esses tesouros no céu, porque esse é o nosso verdadeiro pertencer, esse é isso que é nosso, não as coisas materiais, porque as coisas materiais eu posso até lutar, buscar, fazer aquilo que eu tenho para fazer aqui, mas vai ficar tudo, eu não vou levar nada disso, nem a roupa do corpo eu vou levar, vai ficar tudo isso aqui. Então, muitas vezes eu passo a minha encarnação toda buscando, lutando por essas coisas materiais, que no final vai acabar ficando. Como a gente falou em vezes passadas, às vezes a gente faz isso com a desculpa, não, mas eu estou fazendo isso para deixar para as próximas gerações, aí para os meus filhos, para os meus netos. Se não for da lei, da permissão de Deus para eles ficarem, eles não vão ficar. Quantas vezes a gente não vê esses impérios, né, materialistas, né, empresas, né, e tantas outras coisas assim, que de repente, quando eles passam para as outras gerações, eles praticamente acabam, né? Eles acabam se diluindo mesmo. Por quê? Porque aquilo não era para aquelas gerações, não era para aquelas pessoas. Então, nem essa desculpa eu posso fazer. Se tiver que ser, vai ficar. Se não tiver, vai se perder, vai se desfazer. Então, nem essa desculpa eu posso ter em busca dessas coisas materiais. A minha busca deve ser sempre o quê? O bem que eu posso ofertar ao próximo. O tesouro que eu tenho, que vai me fazer com que eu esteja juntando esses tesouros para o céu, lá para Deus, é o bem que eu faço, é o abraço que eu dou, é o ouvido que eu empresto, é a palavra amiga que eu ofereço a outra pessoa, é o acolhimento, às vezes em abraço, num sorriso, num gesto afetuoso, o favor que eu faço em relação a outra pessoa, são esses os tesouros, porque fortalece o bem que existe em mim. Até porque, gente, isso é muito importante, porque nós estamos num momento de transição planetária. Então, num planeta de provas e expiações, por causa da nossa ignorância, muitas vezes acaba sendo exatamente o que a gente está lendo aqui. A gente se deixa levar, a gente é pelo que nós temos. Ah, eu sou pelas posses que eu tenho, pelo carro do ano, pela casa, pela fazenda e tudo isso. Só o que acontece? Agora, num plano de regeneração, o importante é o que nós somos. Nós seremos reconhecidos porque o que verdadeiramente nós somos. E nós somos resultados de todas as nossas virtudes que nós estamos trabalhando, principalmente em relação ao próximo, porque a gente fortalece, a gente desenvolve essas virtudes lidando com o próximo. Então, é isso que são os verdadeiros tesouros, é isso que nos fortalece. Isso é que é verdadeiramente meu, não que é o outro. Então, o que o outro tem, na verdade, gente, pouco importa o que o outro tem, não deve ser o nosso parâmetro, porque ele vai ter que se acertar perante as leis de Deus sobre aquilo que ele tem, se ele conquistou de forma correta ou não. E isso é ele, a gente não se deve deixar levar pelo que o outro tem. E isso é um problema que a gente tem muito característico da nossa sociedade, porque muitas pessoas hoje, elas acabam se endividando, sendo inadimplentes, não por causa de necessidade. Ah, eu sou inadimplente porque eu não tinha comida lá para dar de almoço para o meu filho. Poucas vezes, na maioria das vezes é o quê? É a gente querer entrar, ocupar o lugar lá da outra pessoa, ter o que a pessoa tem. Ah, a pessoa comprou uma casa lá não sei aonde, eu quero também ter uma casa lá. Ah, a pessoa comprou um carro importado, eu também quero ter um carro importado. São essas coisas. Ah, eu quero ter um celular de última geração. Ah, eu também quero ter um desse também. Ah, se a pessoa tem, eu também posso. Quantas vezes a gente não se deixa levar por isso? Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está indo além da nossa mão, além das nossas forças, e a gente está se prejudicando. Não só perante as leis da matéria, às vezes fazendo coisas erradas, como perante as leis de Deus. Às vezes prejudicando outras pessoas para ter aquilo que a gente gostaria de ter, que às vezes a gente nem vai usufruir direito. Ou que talvez hoje tenha esse determinado valor. E que amanhã, por ser baseado em coisas da matéria, talvez não tenha mais. Quantas vezes as coisas não se transformam, gente? Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, ter casa na praia, nossa, era coisa assim, né? Ah, eu tenho um amigo que o pai dele tem uma casa na praia. Ó, era aquela coisa. Hoje, casa na praia é sinônimo de dívida, de despesa, é imposto caro, é problema com segurança, é você não ter tempo de ir para lá para usufruir. Então, às vezes, dá mais trabalho
do que realmente algo que seja valorizado hoje em dia. Então as coisas se transformam. Até a beleza física mesmo, que hoje pode influenciar, que pode abrir portas, por mais que hoje existam tratamentos na medicina, academias, pilates, coisas assim do tipo, chega uma hora que o tempo ele é implacável, não tem como. E até mesmo o padrão de beleza, ele muda. Se a gente for ver, olhar anos atrás, o que a gente achava que era bonito, que hoje a sociedade impõe que é bonito, mudou. E daqui uns anos pode mudar de novo. E aí, o que você vai fazer? Você vai se mutilar todo para entrar no padrão lá do futuro de beleza? Então, sabe, então são coisas que às vezes a gente luta, que a gente batalha, que não vale a pena tudo isso. Aquilo que a gente sempre fala, a gente precisa cuidar das coisas da matéria, a matéria é o nosso instrumento, né? Então quer dizer que eu não preciso cuidar da matéria, né? Então, se o carro quebrou, deixa ele quebrado lá, tem goteira aqui no meu apartamento, pode deixar aqui vazando, a roupa rasgou, não preciso comprar nenhuma roupa nova. Não, não é isso. A gente precisa, sim, das coisas da matéria. A gente precisa cuidar das coisas da matéria, até porque a matéria é um instrumento de evolução nossa. A gente se desenvolve, a gente aprende, a gente evolui através do nosso contato com a matéria. Quis a sabedoria divina que fosse assim. Agora, a gente se apega. O problema é o quê? O apego. O apego que a gente tem às coisas materiais que muitas vezes nos desviam da nossa verdadeira conduta, do nosso verdadeiro objetivo. Porque eu começo a lutar de uma forma desenfreada apenas pelas coisas da matéria. E às vezes eu acabo nem usufruindo direito. Conheço, por exemplo, um cliente da qual eu trabalhava que guardava todo o dinheiro dele. Não gastava com nada. Não, eu vou usufruir, quando eu aposentar eu vou viajar com a minha esposa, vou fazer alguma coisa e tal. Chegou, quando ele aposentou, o que aconteceu? Acabou sofrendo um AVC. E como decorrência do AVC, ele acabou perdendo o raciocínio, vamos dizer assim. Então ele vive hoje totalmente dependente da esposa e do filho. E quem vai usufruir de todo o dinheiro que ele guardou? No fim, o filho e a esposa. Vai servir para ajudar ele agora, nesse momento? Assim, sim, vai. Mas ele, quando ele tinha a capacidade de poder usufruir isso de uma melhor maneira, ele acabou, né, não usufruindo. Acabou se apegando apenas às coisas da matéria. E aí, né, agora ele não pode se utilizar disso. Vai ser utilizado de um outro jeito. E isso às vezes acontece, essa busca desenfreada que a gente tem. A gente faz tudo, qualquer coisa para ter as coisas da matéria, e às vezes, gente, não vale a pena. Vai ficar tudo aí. Eu preciso cuidar das coisas da matéria? Preciso. Mas eu preciso ter uma casa melhor, um carro melhor, fazer um curso, uma faculdade, tudo isso é justo. Eu não posso passar o pé pelas mãos e me endividar perante as leis de Deus nessa busca de desenfreada, achando que isso é o que vai me dar valor. Não. O que me dá valor é o bem que eu faço em relação às outras pessoas. É isso que a gente não pode perder de vista. E aí, para a gente terminar, então, Emmanuel fala: sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã será visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou habitantes que houveres instalado em ti mesmo. Então, para a gente terminar, duas reflexões importantes. Olha como Emmanuel foi muito feliz aqui, e olha a sabedoria divina, né? Quando ele fala aqui, ó, sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a penetração nos céus. O que ele quer dizer com isso? Porque ele fala aqui, né, porquanto estaríamos órfãos de sintonia. O que ele quer dizer? Quando nós estamos apegados à matéria, quando a gente desencarna, o que acontece? A gente continua apegado à matéria, mesmo não tendo mais a matéria, porque a minha preocupação estava aqui. Lembra que Jesus falou dos tesouros, né? Onde está o seu coração, está o seu tesouro? Às vezes a gente faz da matéria o nosso tesouro. E quando eu desencarno, eu continuo por aqui. Eu continuo preocupado com as coisas da matéria. Ai, o que vão fazer com as minhas coisas? Ai, vão vender a minha casa lá com tanto trabalho que eu tive para cuidar, para comprar. Vão vender assim, olha, por um preço de banana aí a minha casa. Ai, estão se desfazendo das minhas roupas, estão desfazendo das minhas coisas. Olha que consideração. O espírito, ele entra nessa perturbação. A gente recebe vários espíritos assim na nossa casa, justamente por causa dessa preocupação que ele tinha com a matéria, e aí ele continua, quando desencarna, com essa mesma preocupação, não muda. Como ele vai adentrar ao céu se ele está preocupado com as coisas da matéria? Conforme a gente vai fazendo o bem, a gente vai se habilitando, a gente já está, de uma certa forma, não seria talvez essa a melhor expressão, treinando para quando a gente desencarnar, esse apego às coisas materiais é menor,
e nós estamos mais preparados para adentrar na espiritualidade. Porque qual que é o trabalho lá na espiritualidade? O que os espíritos fazem lá? Ajudam uns aos outros. A gente vê lá os trabalhos que a espiritualidade faz, tanto aqui intervindo na matéria, muitas vezes, como lá mesmo, em trabalhos de acolhimento a espíritos, a instrução de outros espíritos, a estudos, a trabalhos, a literatura, ciência. Os mesmos trabalhos que a gente tem aqui, lá também tem, às vezes, lá também tem, mais desenvolvidos até. Então, e tudo isso é o quê? Visando o quê? O próximo. Então, a gente trabalhando aqui com o próximo, procurando fazer o bem, procurando tratá-lo como a gente gostaria de ser tratado, a gente está aos poucos se habilitando para quando a gente for o nosso momento do desencarne, porque isso vai acontecer, e Emmanuel foi muito feliz aqui, quando ele fala sobre a mão niveladora da morte, quer dizer assim, que todo mundo vai passar por isso, seja o rico, o pobre, o inteligente, o mais ignorante, todo mundo vai passar por esse momento. Isso não vai haver diferença. O que vai fazer a diferença para nós nesse momento é o quê? O bem que a gente fez. Enquanto eu estive aqui, o que eu pude ajudar, quem eu pude acolher, o que eu fiz, quantas lágrimas eu consegui enxugar, o bem, a ajuda, a mão que eu estendi para outra pessoa, é esse o bem que me fortalece. E aí lembremos de uma frase que a espiritualidade trouxe para nós, que é muito importante. Nenhum gesto que a gente faz no bem, por menor que possa parecer o nosso julgamento, passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, é esse bem que nos fortalece, esse bem que é o nosso tesouro. Então, ofertando esse bem a outra pessoa, nós estamos nos preparando para que quando for a nossa hora da nossa passagem, ela não seja assim tão perturbadora para nós, a gente consiga passar de uma forma um pouco melhor, assim, sem tanto apego às coisas materiais, com mais esperança do nosso futuro, que a gente vai estar trabalhando junto com os mentores, vamos estar bem, vamos estar com os nossos entes queridos, e isso vai nos fortalecer e a gente vai estar pronto para a gente continuar, não só a nossa jornada lá na espiritualidade, mas estarmos aptos a poder reencarnar aqui numa próxima jornada, onde será um planeta, já se assim Deus permitir, um planeta de regeneração. Os espíritos que não conseguem se sintonizar com isso, que ainda estão apegados às coisas da matéria, infelizmente vão continuar reencarnando num outro planeta, onde ainda exista essa sintonia de apego à matéria, um outro planeta de provas e expiações, e a gente sabe que muitos espíritos já estão sendo levados para lá. Nós ainda temos tempo. Então, vamos fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer. O bem que está disponível para nós, sem esperar nada em troca. É isso que eu posso fazer? Então, é o que eu vou fazer, é o que está ao meu alcance. E é isso que é importante, é isso que nos determina o nosso verdadeiro valor. Não o que o outro fala, não pelo que o outro tem. É o bem que a gente faz. Tenhamos sempre isso como guia, como objetivo nosso. Porque quando a gente voltar para a espiritualidade, ninguém vai perguntar que carro que a gente tinha, onde a gente morava, o bairro, se a casa era grande, se a roupa era a roupa de marca que a gente usava, ninguém vai perguntar nada disso. Vou perguntar assim, qual foi o bem que você fez? Você volta aqui hoje melhor do que quando você saiu? Esse é o nosso objetivo. A matéria é apenas um instrumento que vai nos ajudar nessa evolução. Então, cuidado ao apego às coisas da matéria. Saibamos dar a cada coisa o seu devido valor e a gente vai ver o quanto essa sabedoria, né, que a gente vai desenvolvendo, vai nos ajudar nas vidas futuras, tanto lá na espiritualidade, como na próxima encarnação, se assim Deus desejar que possamos estar aqui, se Deus assim permitir, num mundo melhor. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, muito atual, tem muito a ver com as nossas dúvidas e discussões do nosso dia a dia, que é o apego na matéria, e que possamos aprender e possamos estar nos desenvolvendo pouco a pouco, sabendo cuidar e dando seu valor a cada coisa, para que a gente possa usufruir disso numa vida futura melhor, mais equilibrado, sem tanto esse apego na matéria que tanto nos prejudica, que tanto nos afasta muitas vezes das leis de Deus. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos. Até lá.